Tá tudo bem aí? Hoje, sábado, dia 19 de janeiro, eu tô aqui na Rádio Grande FM de Dourados para dar uma entrevista aqui para o Oswaldinho Duarte, para o Cícero Farias, dois grandes comunicadores, e vou convidar você para acompanhar esse bate-papo. Vamos lá? Show de bola, meu irmãozinho! Como é que tá? Tudo bem? Meio-dia na Rádio Grande FM, estamos de volta aqui na programação 92 e agora nós vamos falar com ele, vereador Marcelo Mourão, particularmente uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, um cara batalhador, sem dúvida nenhuma, lutador mesmo, e eu quero aqui parabenizar você pela sua volta à Câmara. E quero que você fale um pouquinho, né, Marcelo, como é que você está encarando essa volta à Câmara de Vereadores, por enquanto ainda, né, de forma interina, mas como é que você está encarando toda essa volta aí ao trabalho, volta ao Legislativo Douradense, meu irmão? Bom dia! Bom dia, Oswaldo Duarte, bom dia, Cícero Farias. Aliás, um ótimo dia, um lindo dia para todos de Dourados que estão ouvindo a Grande FM. Uma alegria muito grande eu poder estar aqui do lado de pessoas que eu sou fã, que eu gosto aí, e de poder conversar um pouquinho com vocês. Como você falou, eu estava tocando minha vida, trabalhando, tocando a vida, né? E de repente me vi convocado para assumir o mandato de vereador no dia 13 de dezembro de 2018. Claro que numa circunstância bastante desagradável por tudo que acontece na política, né? Com alguns políticos isso já está banalizado demais, né? E os bons políticos, todos eles, também acabam pagando o preço. E estou no mandato interinamente como vereador, mais feliz, otimista e fazendo o que tem que ser feito, que é um trabalho legislativo, que é extremamente duro, difícil, né? Para quem é vocacionado é mais duro e mais difícil ainda. Para quem se importa com as pessoas, a gente vive um momento, Oswaldo, da banalização do político, né? E todo mundo sofre com isso. Então é um período desafiador que eu espero que passe logo, tudo isso que está acontecendo na cidade, porque não é bom nem para quem está no mandato e nem para a cidade, né? E estou aqui à sua disposição para a gente conversar, bater um papo. Se você quiser saber, perguntar, eu estou aqui para a gente conversar. Marcelo, vamos, como diz o ditado popular, começar lá do começo, né, lá do início, né? Você foi um vereador que sempre trabalhou pelo Legislativo, por proposta, pelo menos pelo que a gente acompanhou, nunca foi um vereador de toma lá, da cá, sempre manteve uma postura dentro da Câmara. Você vai para uma reeleição, não consegue a reeleição. Isso te deixou, de uma certa maneira, chateado? Te fez repensar a política? Você volta para a Câmara com qual pensamento? Volta com a mesma vontade? O mesmo que você fez lá no passado, você pretende repetir? Com mais experiência? Qual que é a avaliação que você faz de todo esse momento? Porque a gente sabe que uma eleição é difícil, a reeleição é mais difícil ainda. Mas qual o balanço que você faz e a lição que você tirou de tudo isso que você passou? Olha, eu agradeço muito você ter me feito essa pergunta, porque eu nunca falei disso numa emissora de rádio, nem na internet, e vou falar hoje, pela primeira vez aqui, com exclusividade para você. Fui para uma reeleição sem querer ir para a reeleição, porque eu queria muito disputar a prefeitura. Eu sabia que era difícil, eu sabia que era um jogo extremamente desigual, desleal, mas eu me preparei muito para isso. Eu vinha estudando todos os dados, todos os números, enfim. Consegui, num dado momento, partido político para disputar, que foi o PRB, que veio aqui, me deu a vaga e tal. De repente, eu me vi numa situação muito difícil de ficar sozinho para fazer disputa. Teve vereador que me deu apoio na Câmara e uma semana depois retirou o apoio, né? Então isso tudo mexeu comigo. Inclusive veio aqui na rádio, falou, olha, você é o meu candidato a prefeito e tal. E eu ia pro embate. E aí, do meu grupo político, de amigos meus, 5 amigos meus que sempre estiveram comigo, que sempre me ajudaram, candidatos a vereadores também. Quando eu me vi na condição de recuar de uma disputa de prefeito para ir para uma reeleição de vereador, você mexe com toda a base que você tem
Os 5 amigos não recuaram da disputa, né? Inclusive 2 deles dependeram diretamente da minha assinatura para disputar. E eu, Oswaldo, não tive coragem de fazer com eles o que já fizeram comigo. Então eles choraram, eles pediram e eu falei, você quer disputar, vai disputar a eleição. Mas correndo o risco de nós todos perdermos a eleição. E aí foi todo mundo para a disputa. Eu e mais 5 candidatos para a disputa. E isso as pessoas, o eleitor, de uma maneira geral, são coisas que acontecem no bastidor político que as pessoas não sabem, não entendem. E aí fazem o seu julgamento depois da eleição. Resultado foi que, ainda com tudo isso, um tio meu, muito querido, também decidiu ser candidato. Como é que eu vou dizer para ele, olha tio, não saia candidato e tal? E fiquei numa situação muito difícil, muito complicada. E aí ele também foi candidato. Então eu tive, além dos 5 amigos, mais um tio diretamente ligado a mim, dentro da minha casa, candidato. Por ironia do destino, eu perdi a eleição por 52. E esse fato, especialmente, do meu querido tio, que hoje está tudo bem, já está tudo certo, a gente tá junto, enfim. Mas foi uma lição para mim, tanto para ele. Ele teve 56 votos, eu fiquei de fora por 52. E todos os meus amigos tiveram votações expressivas, acima de 400 votos, de 300 votos. Só que esse fator, na minha opinião, não foi o que mais pesou. Ali 3 meses antes da campanha eleitoral, eu baqueei emocionalmente. Eu tombei emocionalmente. Depois fui buscar ajuda médica, eu tive uma doença emocional muito grande. Eu tive a síndrome do pânico. Eu fiquei 4 dias dentro de casa, sem sair de casa, trancado no quarto, enrolado de pé a cabeça, sem querer falar com ninguém e tal. Isso que eu tô contando para você aqui é a mais pura verdade, que eu nunca disse isso para ninguém. Então eu não queria fazer campanha política. Tanto que fui para a disputa, apoiei o Renato Câmara, na época eu tinha 8% de intenção de voto, ele tinha 3% para prefeito. Eu fui lá, recuei da candidatura, apoiei o Renato Câmara e fomos para a discussão, fomos para o debate. E ninguém falava para mim que eu perdi a eleição, mas eu sabia como é que eu estava, como é que estava o meu coração e tal. Aí veio o período eleitoral. De 45 dias de campanha, eu consegui fazer 9 reuniões. 9 reuniões, quando você está bem, você faz num dia. Só que eu não conseguia nem compartilhar isso com as pessoas. Marcelo, vamos para tal lugar, tem uma agenda assim, vai para tal lugar que eu vou para outro, mas era tudo, eu não queria, eu não conseguia falar com as pessoas. Isso foi muito ruim, foi muito difícil, sofri demais. Resultado foi que na minha cabeça eu pensava, vou ter uns 400 votos, sei lá, 300 votos, sendo bem racional, né? Teve a campanha, ainda passei de 1000 votos. E aí todos nós perdemos a eleição. Meus amigos perderam a eleição, mas nós estávamos também num projeto político, né? Quando você recua de uma decisão, você ajuda um projeto, que naquele momento, naquela situação, nós éramos Renato Câmara. Projeto novo, um cara novo, um discurso novo, entendia que ele era a melhor alternativa naquele momento e tal. Ele também não se elegeu, mas nós plantamos uma semente. Eu penso que eu contribuí, apesar de toda a situação que naquele momento eu enfrentei. Passado a campanha, eu tinha algumas coisas para arrumar com o grupo político. Cada um foi tocar a sua vida, eu fui terminar o mandato, mas eu tinha um sentimento de gratidão muito forte com o PRB do Hilton Acosta, que foi quem me acolheu, e depois eu saí do partido, fui ouvir um outro amigo e fui para outro partido, enfim. E aí quando chegou em 2019, no comecinho de 2018, perdão, ano passado, em janeiro do ano passado, ele me liga, vai na minha casa, janta comigo lá, e eu tive a oportunidade de pedir desculpa para ele. Falei, cara, desculpa, Aí fui contar toda a história para ele, e qual foi o alívio assim no meu coração? Ele disse para mim, você não tinha obrigação nenhuma de confiar em mim, a gente não se conhecia, e é muita gente falando na tua cabeça, é muita gente, você pensar política sozinho é muito ruim, né? E você precisa confiar em alguém e tal. Resultado, tirou de certa forma da minha consciência, porque eu sou um cara que eu prezo muito a palavra, tirou de mim esse peso. Ele me convidou de novo para fazer a disputa, agora, no ano passado, para federal. Eu fiquei muito feliz e comecei a me apaixonar de novo pela política. Aí a minha família me ajudou muito, meu tio veio conversar comigo, falou que me ajudava, minha esposa me incentivando muito a disputar, porque eu nunca escondi de ninguém
a minha vontade, o meu desejo de ser deputado federal. E aí fui disputar a eleição para federal. Decidi disputar, sabendo que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha grana, que eu não estava no projeto dos caras, sabendo de tudo isso que eu sempre soube lá atrás. Certo. E fui para a disputa. O partido que eu estava, o PRP, foi muito honesto comigo, falou: nós não vamos te dar a vaga. Primeiro que você tem que apoiar um candidato de fora de Dourados. E eu disse para eles: se apoiar um candidato de fora de Dourados, eu não quero. Então, Marcelo, caça seu rumo, vai caçar um partido para você disputar. Aí fui para o Democratas, a convite do deputado Barbosinha, sabendo que o Murilo ia disputar, ou pelo menos eu queria que ele disputasse, tanto é que virou nosso vice-governador. A representatividade de Dourados naquele momento do ano passado, estou contando essa história até chegar aqui para você entender. Naquele momento eu entendia que o Democratas era o partido que mais representação a Dourados poderia ter. E aí, poxa vida, segunda maior cidade do estado, a gente sempre falando para votar em gente de Dourados, batendo o pé para as pessoas votarem em quem é de Dourados, para eleger gente que é de Dourados. E aí o Democratas me acolheu naquele momento, eu fui para a disputa. Tive 8.406 votos e saí da disputa muito feliz. Foi uma campanha linda, o coração em paz. Eu vi o quanto as pessoas me tratam bem, o quanto as pessoas gostam de mim, o meu Facebook, enfim. Eu falei, poxa vida, eu não posso desistir disso. E ainda mais o ano passado, Oswaldo, que foi um ano extremamente duro para mim. Eu perdi minha avó. Você sabe a importância que minha avó tem na minha vida, né? No mês de junho, perdi minha avó. Antes da convenção do partido, assaltaram minha casa, roubaram meus equipamentos, roubaram meu salário. Quer dizer, eu tinha tudo para não disputar a eleição. E aí comecei a lembrar dela, né? Lembrei de muita coisa. Lembrei, inclusive, que um dia ela saiu lá da Vila Ubiratã, veio a pé aqui na Grande FM falar com o Sidney Corrêa para me ajudar a ser radialista. E fui lembrando disso. Falei, cara, eu não posso desistir. Aí juntei meus amigos, minha família, fomos para a campanha. Eu sabia que essa campanha para mim ela tinha uma razão. Se eu tivesse uma votação ruim, 2.000 votos, 1.500 votos, eu estava lascado politicamente. Mais um pouquinho, a gente tinha um deputado federal aqui, porque a deputada de Corumbá vai assumir com 17.000 votos. Quer dizer, marquei posição, disse para quem acredita no meu trabalho, ó, tô vivo, preciso de você e vamos lá. E cheguei aqui. E aí estava muito feliz, tocando a vida. De repente eu recebo uma notificação em casa: olha, está sendo convocado para tomar posse como vereador de Dourados. Aí eu joguei lá para o campo espiritual. Me lembrei do quanto eu sofri silenciosamente em 2016, o preço que eu paguei em 2016, e falei, realmente Deus tem um projeto político na minha vida. Porque quanto suplente tem? Quantas pessoas querem ser vereador de Dourados, né? E de repente eu de novo, e chego para decidir uma eleição de mesa diretora. Então ontem um amigo meu falou para mim, cara, você é predestinado, porque você decidiu a mesa em 2011, agora decidiu de novo. Eu falei, olha, realmente eu sinto que tem um projeto aí, porque você decidiu uma vez, né? E você chegar para decidir a segunda vez, realmente é um caminho aí. Então, Oswaldo, aqui estou hoje convidado por você e te agradeço você me dar essa oportunidade de explicar isso para as pessoas que não entenderam. Mas por que o Marcelo Mourão não se elegeu, perdeu a eleição? São coisas da política, sim, que muitas vezes o eleitor não entende. Então eu espero que, dando esse testemunho para vocês aqui, eu possa explicar um pouco. Aí encerro esse raciocínio dizendo o seguinte: com o coração em paz, um pouco mais maduro, né, até do ponto de vista político, de não acreditar em todo mundo, mas de manter um pensamento firme de que Deus sempre vai honrar aquele que faz o que é correto. O bem sempre vai vencer. Por mais que você sofra, por mais que você apanhe, por mais que você em dado momento fique chateado. E estou muito feliz, para mim é uma honra muito grande ser vereador de Dourados. Não sei se é por 1 mês, 2 meses, não sei por quanto tempo é, porque os vereadores eles foram afastados, eles não foram caçados, as pessoas precisam entender isso. Mas eu só sei que depois do dia 13 meu telefone não parou, fui trabalhar, todo mundo que me liga, que me pede, eu atendo, converso, dá para fazer, isso daqui não dá para fazer, não dá para fazer.
e estou aqui muito feliz. Então acho que eu expliquei um pouquinho para você. Não tinha uma resposta pronta se eu não explicasse, né? Se eu não contasse o que aconteceu, e sua cara de espanto foi isso que aconteceu. E agora, como é que você está se preparando para essa volta legislativa? A gente está no recesso, mas já retornando aos trabalhos aí nos próximos dias. Olha, eu tô assim muito... Na realidade não está tendo sessão, né? Mas você deve estar trabalhando pra caramba. Tô trabalhando muito. É muito interessante como as pessoas procuram o vereador, né? Eu não sei os meus colegas, como é que é o dia a dia deles, mas assim, do dia que eu tomei posse, que foi dia 13, até agora, eu já falei com muita gente, eu já organizei o gabinete, já cumpri a agenda, né? Conversando com as pessoas e tal. A sessão ela é dia 4, se eu não estiver enganado, a primeira do ano. Mas o trabalho, ele não para, porque onde você vai, alguém fala com você, te faz um pedido, conversa com você, reclama de determinado assunto, você tem que ouvir. Quem está na política tem essa obrigação de ouvir, de dar atenção. Mas eu sempre trabalhei com planejamento, né? Eu tinha um planejamento, todo ano a gente sentava, fazia esse planejamento e executava o planejamento. Eu nunca agi de improviso no mandato. Então na terça-feira agora eu finalizei esse planejamento e vou sentar com alguns colaboradores que eu tenho, que vão me ajudar, para a gente, enquanto estiver no mandato, executar esse planejamento. Legal. Bom dia, aqui é o Reginaldo. Pergunta para o Marcelo o que os vereadores podem fazer para coibir, através de uma lei, para barrar vereadores corruptos, além de caçar o mandato. Isso daqui foi muito discutido, né, principalmente nas eleições da mesa diretora, e está sendo discutido novamente. E o presidente sempre fica de mão atada também, né? Ele não tem o poder nesse momento, né? Você bem disse, é um afastamento por determinação da justiça, cassação ou afastamento definitivo. Isso depende de vários fatores dentro da Casa de Lei. Como é que você observa toda essa discussão, Marcelo? Eu tive a oportunidade de, durante 3 anos, na legislatura passada, de presidir a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Inclusive, nós, naquela oportunidade, nós reformulamos todo o Código de Ética da Casa, né? Para quem que vai a denúncia, se vier a denúncia, quem que despacha, enfim, não tinha algumas respostas. Arrumamos isso. Agora, todo mundo, todo ser, ele tem o direito de se defender, né? Você não pode condenar ninguém antes de ouvir, antes de colher provas, etc, etc. Eu relatei procedimentos lá na casa, quando muitas vezes ninguém queria relatar, vinha para mim, né? Não, Marcelo Mourão vai relatar. E eu ia lá, relatava e trabalhava muito nisso. Então, Oswaldo, eu penso que agora, eu acredito muito no trabalho do presidente Alan Guedes. É um jovem vereador, é um vereador que tem até agora se mostrado bastante democrático, muito sério a fala dele em relação a esse tratamento. O que me tranquiliza, de certa forma, é que ele é advogado, é professor. Então, isso dá a ele uma habilidade, uma condição de condução dos procedimentos de maneira muito racional, muito tranquila. Eu acredito que assim que voltar definitivamente os trabalhos legislativos, isso vai vir para a pauta, tem que ser discutido. Mas a gente não pode sofrer e nem fazer nada por antecedência, né? No parlamento já chegou a denúncia, tem denúncia lá, o presidente vai deliberar isso, vai para a comissão de ética. Quem é que vai tocar isso na comissão de ética, né? Das pessoas, dos parlamentares que é da comissão de ética, está preso. Então, quer dizer, tudo isso precisa respeitar o devido processo legal, mas que tem que se dar essa resposta. Você não pode ficar ou deixar tudo para o Poder Judiciário decidir. Aliás, o Judiciário no Brasil inteiro tem feito um trabalho muito forte, mas até por não ação dos poderes legislativos, seja nos municípios, seja nas assembleias, ou a própria Câmara Federal, quando ela não decide, né? Aí é o que a gente chama de judicialização da política. Vai lá o Poder Judiciário e decide. Então, eu espero, Reginaldo, que tenhamos essa resposta para que a cidade volte a ter aquilo que tinha, né? Eu lembro que se reclamava tanto da administração do Murilo, eu era da base do Murilo, acredito no Murilo como um gestor, acredito nele como um empreendedor, e a gente apanhava tanto quando a gente defendia as coisas,
E aí eu fico olhando hoje, né? As pessoas, várias pessoas olham para mim e falam assim, que saudade que eu tenho da época do Murilo, Marcelo, que saudade que eu tenho da época que... Então, minha gente, é isso. Infelizmente, a gente precisa ter habilidade, ter calma, ter paciência para enfrentar e passar por isso, para que todos possam estar bem na cidade que a gente ama, cidade que a gente escolheu para tocar a vida. Marcelo, você está coçando a língua ali, faz a pergunta. Você já conversou com o presidente Alan Guedes sobre o eventual encaminhamento da efetivação de você e dos outros 3 vereadores? O que ele tem posicionado? Como que ele tem se posicionado? Que medida ele pode tomar ou vai tomar para efetivar vocês todos lá como titulares? Cícero, o presidente Alan Guedes fez conosco, pelo menos comigo, onde eu participei, 2 agendas, né? Até uma dessas agendas me marcou muito, Oswaldo, e aqui eu quero dizer isso para vocês, que ainda era a vereadora Daniela Rau, a presidente, e ela apresentou para nós um balanço muito detalhado da estrutura da Câmara, que eu, 4 anos de vereador, nunca tive acesso. E é ruim você ter que fazer um requerimento para pedir isso e tal. Então, essa agenda da vereadora Daniela me marcou bastante. Ela foi muito transparente conosco. E aí esse assunto não foi pauta. Esse assunto da cassação não foi pauta. Ou do encaminhamento não foi pauta. Depois tivemos uma outra reunião em que o vereador dizia dos encaminhamentos, da falta do bendito sistema lá da Câmara, que você não consegue rodar nada, da dificuldade que é, na verdade, pelo que eu entendi, a Câmara ficou refém desses sistemas, não tem sistema, como é que faz? Agora, antes de ter sistema, organizava de alguma forma, então está enfrentando tudo isso, é uma missão muito dura, mas respondendo a sua pergunta, eu penso que agora, no comecinho, nos primeiros dias do mês de fevereiro, o presidente deve fazer uma agenda e aí vai deliberar conosco sobre isso. Então, respondendo, não tratamos nada em relação especialmente à questão desse assunto, pelo menos até agora. Como você disse, você assumiu o cargo numa situação complicada, delicada, né? Mas a própria população douradense aí está nesse aguardo de um desfecho, né? Ou caça o Idenor, o Pedro Pepa, o Cirilo e a Denise, para que vocês assumam, né? Tem que se resolver logo isso no começo da legislatura agora, para que acabe com esse furdunço político, né? E dentro desse assunto aí, tem aqui, o movimento prepara carta de cassação contra vereadores investigados por corrupção. Na busca de pressionar medidas do Legislativo que gerem a cassação dos vereadores envolvidos em investigações de corrupção em Dourados, o movimento busca mobilizar a sociedade organizada e a população para a assinatura de uma carta que será entregue à presidência da Câmara Municipal. A matéria do jornal Dourados News diz que a carta cassação, como foi denominada pelo movimento Dourados contra a corrupção, será entregue no dia 4 de fevereiro, no retorno dos trabalhos da Casa Belês. Já a carta, conforme os organizadores, visa colher o maior número possível de assinaturas e terá ponto de encontro para assinatura nos próximos dias. De acordo com o Racib, o objetivo é a mobilização para que os vereadores Idenor Machado, Cirilo Ramão, Pedro Pepa, envolvidos na Operação Cifra Negra, e a vereadora Denise Portland, presa na Operação Pregão, tenham seus mandatos suspendidos por força extrajudicial. Portanto, aí uma carta, então, será entregue já no retorno dos trabalhos. Aí, Marcelo, paralelo a isso daí, você tem que fazer o seu trabalho, como você diz, não sei qual vai ser o período, você tem que fazer o seu trabalho. Como é que você está se movimentando já para começar o ano, né, legislativo já com a tua proposta, reivindicando, teoricamente hoje você é uma oposição à prefeita Délia, mas você também sempre fez um trabalho bem de uma linha dentro da Câmara, sempre acompanhar você, mesmo fazendo parte da bancada de apoio do Murilo, você cobrava o secretário. Como é que você está se movimentando, esquecendo esse lado de período? Você tem que trabalhar, né? Tem que mostrar o serviço. A verdade é que eu estou me organizando, falei isso para você, que estou fazendo um planejamento, missão você tem que cumprir, tem que executar. Eu tive mais de 1000 pessoas que votou em mim para vereador, que acreditaram naquele momento que eu devesse continuar o trabalho.
pessoas que estão felizes que eu voltei. Eu guardo aqui no meu celular depoimento de pessoas que ligaram para mim emocionadas, mandando mensagem. Então, enfim, eu preciso trabalhar. O judiciário está fazendo o trabalho dele, o legislativo precisa cumprir o seu papel, cada um vai responder pela sua postura, pela sua decisão, pelo seu encaminhamento, né? Cada um vai pagar o preço de tudo o que fizer e daquilo que não fizer enquanto vereador. Além dessas questões corriqueiras do dia a dia, da falta de estrutura que a cidade enfrenta, da buraqueira, daquilo que a gente sabe a hora que começa a andar na cidade, eu estou muito certo de que eu vou continuar o debate em relação a suicídio não, a questão da depressão nas pessoas. Eu lembro que eu fiz uma audiência, um evento na Câmara Municipal, Oswaldo, para discutir essa questão do suicídio, que nós lotamos o plenário da Câmara Municipal. Então é uma coisa que eu tenho pensado, isso nós como comunicadores, jornalista, como pessoa, como ser humano, nós precisamos discutir esse assunto. E aí o parlamento, eu penso, ele pode contribuir com isso, né? Jogando luz nesse ambiente. Eu tenho visto, ontem tive a notícia de novo que um jovem em Fátima do Sul, em Rio Brilhante, cometeu suicídio, um rapaz um bilhete, novo, trocou mensagem com a namorada e o pai ou o padrasto encontrou ele já sem vida assim que chegou em casa. Então eu estou discutindo isso, eu tive uma agenda ontem com o Vitor que trata muito bem esse assunto, ele já publicou vários livros. Quero agora, no mês de fevereiro, fazer um debate sobre isso, né? Convidar os psicólogos, convidar a sociedade, convidar as pessoas que enfrentaram isso nas suas famílias, para identificar o indivíduo que tem uma predisposição ao suicídio. Quantas pessoas estão sorrindo por fora, mas estão tristes por dentro, e às vezes um colega faz uma piadinha, não sabe como tratar, né? Não sabe como identificar aquele ser que está afim de pôr cabo na própria vida, que você imagina a coragem de uma pessoa chegar a fazer isso. Então, eu quero muito tocar nesse assunto, eu quero discutir isso. Além do trabalho legislativo parlamentar, que é de obrigação, uma coisa eu estou certo, não serei o vereador que fui quando o assunto se diz a ficar lá relatando processo, enquanto eu estava sentado lá relatando, saindo de casa 8 da manhã, chegando de tarde, tinha aí vereador andando, visitando, dando abracinho, tapinha nas costas, etc. As pessoas não veem isso. Então eu já até disse isso, que eu quero esse contato direto com as pessoas. Eu tenho falado muito com as pessoas. E você esteja certo, que enquanto eu estiver vereador, meu gabinete vai estar recebendo gente. Eu vou pegar as pessoas, quem quiser ir comigo para o gabinete, vai para o gabinete, vai saber o que faz o vereador, como é que é o dia a dia do vereador, porque a gente precisa começar a trabalhar. Isso é uma luta de Davi contra Golias. A mentalidade... o gabinete era todo aberto, né? Não tinha repartição, né? É uma boa lembrança, era o único, né? Era o único lá da casa que não tinha, era estilo Sebrae, todo mundo se via, todo mundo se falava e tal, porque a gente precisa, Oswaldo, começar a também falar com o eleitor, né? O eleitor muitas vezes ele põe o dedo no político, mas ele nunca foi na Câmara, ele não sabe o que o vereador faz, ele confunde, e até por inocência muitas vezes, né? Não é que eu tenho a obrigação de saber, não tem, mas se ao menos você entender um pouquinho o processo, você vai começar a entender que existem o bom político e o mau político. Então, não pode o bom político levar toda hora uma paulada por conta de uma postura do mau político. Então eu vou levar as pessoas para o meu gabinete. Eu lembro que quando a UPA foi inaugurar, antes da inauguração eu montei peguei 12 pessoas de bairros diferentes e levei lá. Olha, aqui vai funcionar a UPA, isso é assim assado, tal. Isso foi muito bom, porque aí você vai construindo uma... Então, já até falei isso para o pessoal que está me ajudando lá no gabinete. Falei, organiza aí que nós vamos trazer as pessoas para cá. Então quero levar todo mundo. Desde a dona Cida lá do Parque das Nações, que nunca foi na Câmara, até um jovem acadêmico que está estudando direito lá, que quer saber, para a gente ter essa participação das pessoas, discutir. Já me chegou aqui um projeto, uma minuta de um projeto para defender
que eu acredito que vai ser. E aí eu tenho uma coisa comigo, parece que eu atraio só projeto polêmico, né? Lembra das bebidas alcoólicas? Então, que é dos fogos de artifício, que no final do ano um professor me mandou uma minuta de projeto pedindo para estudar e tal. E eu me lembrei quando minha avó estava doente, tinha um infeliz lá perto de casa que soltava aquelas bombas. Tem umas bombas assim bem forte, né? E me assustava, e assustava ela, e assustava todo mundo, e eu ficava pé com aquilo. Então, uma coisa que, do ponto de vista legislativo municipal, eu já comecei a escrever e eu vou discutir isso, né? Vai proibir aqui, não é só em questão dos animais que sofrem, mas do ser humano também. Você está bem tranquilo na tua casa, passa um indivíduo lá com uma bomba dessa, explode tudo. Se a pessoa tiver problema do coração e tiver na hora, morre, porque... Então, Oswaldo, você vai acompanhar, toda a imprensa vai saber, e é bom que saiba o trabalho que eu penso em fazer, em executar, mas sempre com essa abertura com as pessoas, diretamente com as pessoas. Bom dia, Oswaldinho. Eu votei 2 vezes no Marcelo Mourão e voto de novo, viu? Ele é muito 10. Aqui é o Zequinha do Jardim Santa Maria. Boa sorte, meu amigo Marcelo. Boa tarde, meu amigão Oswaldinho. Deus abençoe você e toda a sua família. Está de parabéns o programa. Família Paulo Boaz, lá do Primavera. Obrigado pelo carinho. Bom dia, Oswaldinho. A equipe manda um abraço ao amigo Marcelo Mourão. Um grande ser humano. Dourado só tem a ganhar com ele. Na Câmara, atenciosamente, Noé Faria. Grande Noezão, radialista também. Bom dia, mano. Esse é um amigo merecedor. Zico, lá do Barreirinho. Um abraço, Marcelo Mourão. Felicidades para você. Bom dia, Rio Brilhante. Belém Flamenguista manda feliz aniversário para o nosso prefeito Donato Lopes aqui de Rio Brilhante. Abraço ao Marcelo Mourão. Oswaldinho, aqui é o Paulo Franco. Fala para o Marcelo que admiro muito esse cara. Ele será vencedor e um guerreiro, e já é vencedor. Legal, né? A manifestação do ouvinte, manifestação da população. Marcelo, queria que você levasse 2 discussões para cá. A gente tem dito aqui constantemente. Você participou da discussão quando o prefeito Murilo abriu uma discussão da possibilidade de venda, de dar uma destinação àquelas passarelas do Parque Alvorada. Bom, se criou uma polêmica enorme, dizendo que alguém queria levar dinheiro e tal, e na realidade o projeto não avançou, morreu, parou ali. Retiraram o projeto dali. Eu queria que você fizesse uma visita lá nas passarelas do Parque Alvorada, todas abandonadas. São poucas que não estão abandonadas porque são mantidas por moradores, e alguns moradores usaram para ele aquilo dali. Pegou para ele. Ele fez uma abertura ali de garagem, ele colocou uma garagem, então é a que está bem arrumada. Fora as que não são dessa maneira, hoje ela é uma dor de cabeça aos moradores do Parque Alvorada. E eu tenho recebido, Marcelo, depoimento, e tenho recebido choro e muito pedido de pessoas para uma abertura de possibilidade clínica para tratar o alcoolismo. A gente sabe que tem os projetos, o AA, tem os CRAS que faz um grande trabalho, mas nós não temos clínicas de recuperação para viciados do álcool em Dourados, principalmente mulheres. Pra você ter uma ideia, tem uma família aqui completamente desesperada, não sabe mais a quem recorrer, porque tem uma mãe alcoólatra, eles não sabem como segurar essa pessoa. E eu acho que é uma grande discussão aí para a Câmara de Vereadores, bem como do vício da droga, né? Porque hoje nós temos clínicas com trabalho de igreja, você sabe muito bem. Clínica pública aqui, só uma em Campo Grande, né, Marcelo? Oswaldo, eu faço esse compromisso com você e com todas as pessoas que sofrem esse tipo de situação em casa. Eu tenho amigos muito queridos que enfrentam isso. Durante a minha caminhada na campanha do ano passado para deputado federal, eu ouvi vários pais me pedindo isso. Então, o que eu puder usar do meu contato, eu vou pedir uma agenda com o vice-governador do estado, que é uma pessoa que eu tenho enorme admiração, para dizer para ele que o mandato de vereador está à disposição para a gente discutir essas coisas, fazer o governo do estado. Eu acredito que com o Murilo de vice-governador vai estar muito mais presente aqui em Dourados, porque isso, a gente faz o debate lá na Câmara, mas no fundo, Oswaldo, precisa chegar a ação, a resposta nas pessoas, né? Você enfrenta uma questão de alcoolismo. As igrejas têm assumido a responsabilidade, em grande parte, de cuidar dessas pessoas. Mas e o Estado?
e o município? O que a gente pode fazer de efetivo para ajudar? E quantas crianças, quantos adolescentes têm entrado para o mundo das drogas, né? Agora, a discussão, eu penso, ela vai muito além disso. Eu, quando era criança, eu me lembro dos clubes de mães. Tinham ações uma vez na semana, se ia lá comer um carreteiro, tomar um leite de soja, eu esperava ansiosamente aquilo. E não tinha o que tem hoje. Às vezes você tem aula de música, mas não tem aluno. Você tem o Instituto Federal, recebi lá no meu programa o diretor pedindo para as pessoas imatricular os filhos lá. Quer dizer, tá muito conectado na internet, no celular, e não está fazendo outras coisas, outras atividades. Então, a desculpa era, o jovem entra pro crime porque não tem um espaço para ele brincar, se divertir. Muitas vezes tem um espaço, mas ele não está se divertindo. O que a gente precisa fazer? E quando a família não tem aonde colocar o filho, o pai, a filha... Eu testemunhei uma jovem, uma moça, acho que não tinha 20 anos de idade, Oswaldo. E é muito triste a gente testemunhar isso, né? É muito triste, tá todo mundo aí, você não sabe, seu filho sai de casa, com quem que ele conversa, o que chega para ele. Então você esteja certo que o que depender de mim, como vereador ou como radialista, é uma bandeira que eu quero tocar nesse assunto. Em relação às passarelas, eu penso que a gente pode provocar o executivo para ele mexer nisso de novo. Verdade. Né? Naquele momento se entendeu que não ia discutir, que as passarelas tinham que ficar... Tá, mas e depois? Estão sendo cuidadas? Tem gente lá? Ou virou o que aquilo? Então precisa discutir, e eu penso que os 19 vereadores têm condições para, de maneira muito racional, tocar nesse assunto, que não dá, Oswaldinho, para você ir empurrando isso, né? Outro assunto que eu vejo com muita seriedade, e eu quero tocar nesse assunto, chamar os colegas para fazer um debate profundo em relação às vias de acesso para o Guaicurus, para o Dioclésio Artusi, lá no final da Coronel Ponciano. É um fluxo de gente muito grande indo para aqueles bairros. E a CCR vai fazer a passarela lá? Vai fazer o túnel? Não vai fazer? Só é ela que pode fazer? O Estado vai fazer o quê? O município está fazendo o quê para resolver isso? E aí fica reclamação, mas a gente precisa resolver o problema. As pessoas precisam ver a obra acontecer ali. Então, são pontos, Oswaldo, muito sensíveis que a gente precisa tocar, enfrentar, e você esteja certo que eu vou ser uma voz para tocar nesses assuntos aí. Muito bem. Ó, pessoal da família aí que me ligou, da mãe que tem problema com o alcoolismo, o coordenador do CAPS está se colocando à disposição para ajudar. 9924-2307. 9924-2307. Depois, qualquer coisa, entre em contato aqui comigo. Bom dia, aqui é o Miguelzinho de Montes. Estamos aqui no Alto do Alvorada, ligado. Mando um abraço para esse guerreiro Marcelo Mourão. O pessoal daqui do Alto do Alvorada está torcendo por ele. Boa sorte, sucesso. Estamos com você, Marcelo Mourão. Bom dia, Oswaldinho. Eu admiro a garra, a força do Marcelo. Deus o abençoe. Ele vai longe, em nome do Pai. Conheço ele há algum tempo e os seus projetos. Valeu, Célia, Regina. Só não é muito bom na pescaria. A Leca é melhor. Ih, Marcelo. Bom, Oswaldinho, manda um abraço pro Marcelo. Assinado Mistral, agente da UNEI masculina. Boa sorte. Bom dia, parabenizo o Marcelo também. João da Cantina. Mandou um áudio, não posso ouvir aqui agora, tem que escrever, tá? Oswaldinho, tudo bem? Mande um salve para nós aqui na Fazenda Boa Esperança, e manda um negão pro espaço no ralo. Não passa, Oswaldinho. Obrigado pelo carinho. Bom dia. Deixa eu sair um pouquinho aqui antes da gente encerrar. A gente sabe que você é radialista e que também sempre gosta e é um escritor e traz aqui, me presenteia, Artigos Marcelo. Novo projeto chegando. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho também, Marcelo. Esse livro que eu deixei de presente aqui para vocês juntei todos os artigos que eu publiquei ao longo dos últimos 4 anos. Sou membro da Academia Douradense de Letras, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de pensar e de colocar no papel, então eu trouxe esse livro de presente para vocês aí. Isso já é do ano passado, né? Estou terminando agora e quero lançar esse ano um livro infantil dedicado às crianças, que eu me inspirei lá no Parque Antenor Martins, a época que eu estava no núcleo de turismo,
E aí ajudei ali a elaborar o roteiro de pescaria e comecei a escrever esse livro infantil, que está pronto, já foi aprovado pela Julinha. Inclusive, Oswaldo, se me permite, quero entregar a você, ao Cícero, um abraço da minha mãe, a dona Marcilei, que falou para mim o seguinte: Marcelo, dá um abraço nos meninos lá, sou fã do Oswaldinho e tal. Então tô entregando esse abraço para vocês aqui e mandar um grande abraço para minha filha Júlia, que hoje está de aniversário. Tá lá na casa da Bisa ouvindo a gente, tá lá a Aureliana, tá lá minha tia Lúcia, meu tio Valmir, meu irmão, todo mundo tá lá. Então quero deixar esse abraço carinhoso para eles aí, agradecer a força, agradecer a parceria. Parabéns, Júlia, pelo aniversário, e meu filho Murilo, que dia 7 de janeiro completou aniversário também, fez 15 anos, e a Júlia hoje completa 12 anos de idade. Parabéns. Legal, Marcelo, parabéns, tá? Sucesso, felicidades, a gente sabe da sua luta, então um abraço mesmo, tá legal? Carinho mesmo para você, meu irmão, e que você possa desenvolver o seu trabalho aí, tá legal? Frente à Câmara de Vereadores da cidade de Dourados, tá bom? Oswaldo Duarte, Cícero Farias, quero entregar aqui o meu respeito, a minha admiração a todos os profissionais dessa casa que é a Rádio Grande FM. Grandes comunicadores já passaram por aqui, grandes comunicadores essa casa tem. Agradecer você pelo convite, fiquei muito feliz quando você me convidou para vir aqui conversar um pouco. Dizer, Oswaldo, que agradar a todo mundo a gente nunca vai conseguir. Sempre você vai ter aquele que, com razão ou sem razão, vai fazer as suas ponderações, mas dizer que continuarei firme, com o mesmo idealismo de sempre, com a mesma força de sempre, ouvindo as pessoas, trabalhando. E aí finalizo agradecendo a Deus, porque Deus tem sido tão maravilhoso comigo, me dando essa nova oportunidade. Uma amiga me disse o seguinte: você precisava voltar porque você saiu muito magoado lá do parlamento. E aí eu falei, poxa vida, de repente é a chance que eu tô tendo de voltar e de acalmar o coração e de conduzir as coisas de uma maneira mais racional e menos emocional, né? Que às vezes a gente... Então, muito obrigado a você, estou à disposição enquanto estiver vereador. Aqueles que quiserem pensar o mandato, ajudar ou trazer uma demanda, o gabinete está aberto, a equipe está lá para a gente atender. Oswaldo, um abraço, obrigado, fica com Deus e a gente se vê por aí.